Dê o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para notificações. Eu quero convidá-los para abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo de número 33. Nós vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 11. E o tema da nossa mensagem de hoje é: construa a sua tenda. Êxodo 33, de 7 a 11. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, e chamou-lhe de tenda de revelação. E todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da revelação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava a Moisés pelas costas, até entrar ele na tenda. E quando Moisés estava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Assim via todo o povo a coluna da nuvem que estava à porta da tenda. E todo o povo, levantando-se, adorava, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor com Moisés, face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Que o Senhor aplique sua bendita palavra aos nossos corações e nos faça discerni-la com entendimento e sabedoria. Construa a sua tenda. Eu queria dizer para você, iniciando a nossa fala, que um servo, ele não nasce pronto. Ele é forjado pelo seu Senhor. Ele é forjado durante a sua vida. E esse é um processo pelo qual todos nós que somos servos temos que passar. Sem exceção, Moisés passou por esse processo. E todos os servos de Deus no decorrer dos séculos também passavam por esse processo. E Moisés teve um processo bastante interessante. Desde a sua infância, uma infância complicada, já bebezinho, foi colocado à própria sorte numa cesta e lançado ao rio Nilo. E ali então, ele começa a sua trajetória literalmente pelo vale da sombra da morte. Mas aí uma princesa do Egito o encontra no Nilo e o leva para o reino e o adota como filho. Moisés então fica 40 anos como príncipe do Egito. E a gente conhece a história. Até que veio-lhe o desejo de conhecer sua família. Ele conhecia a sua história. Na realidade, as providências que foram tomadas por Deus fez com que a sua própria mãe pudesse cuidar dele como serva, durante a sua vida. E diz o texto em Atos, capítulo 7, 23 e 25, o seguinte: quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de lhe dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E devido a esse episódio, Moisés teve que fugir do Egito, e ele foge, ele vai para o deserto de Midian. E ali no deserto de Midian ele constitui uma família e passa a apacentar animais. Se casa com Zípora, que é filha de Jétro, também chamado de Reuel. E nesse contexto ele fica mais 40 anos.
E quando ele completa 40 anos no deserto, já com a idade de 80 anos, então ele recebe uma missão da parte de Deus, especificamente. Em Êxodos capítulo 3 e Atos capítulo 7, nós lemos a esse respeito. Diz assim: e completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Deus agora estabelece uma missão. E depois de estabelecida essa missão, Moisés vive ainda mais 40 anos, conduzindo aquele povo pelo meio do deserto. Quando enviado por Deus, Moisés já tinha 80 anos, mas ele já tinha passado por um grande processo. Esses 80 anos foi um processo de preparação para que ele pudesse cumprir a missão que Deus havia lhe determinado. E o próprio Deus é quem havia planejado toda essa caminhada, tinha planejado toda essa trajetória, a fim de que houvesse aprendizado em cada um dos momentos de vida de Moisés, tanto como príncipe no Egito, quanto como pastor no deserto, e agora como líder de mais de 1 milhão de pessoas que atravessava aquele deserto rumo à terra prometida. E o próprio Deus que havia planejado tudo isso, quando lhe dá a missão aos 80 anos, na realidade já tinha escolhido bem antes disso. É como no caso de Jeremias, é um padrão de Deus, né? Jeremias capítulo 1, versículo 15 diz: antes que você fosse formado no ventre materno, eu já tinha te escolhido. Deus já tinha esse projeto, é assim que Deus faz. Ele escolhe, Ele prepara, Ele envia. Esse é o padrão de Deus. Ele escolheu Moisés, Ele preparou Moisés e Ele enviou Moisés, e pode ter certeza, por nenhum momento na vida de Moisés, ele abandonou Moisés. E esse é o processo, foi o processo na vida de Moisés, e é o processo pelo qual todos nós passamos. Todos nós que somos servos. Esse é o processo de Deus na vida do homem. O homem é escolhido, o homem é preparado, o homem é enviado e guardado sempre por Deus em toda situação. É desse jeito, sem exceção. Nós precisamos ser forjados. Nós precisamos passar pelo processo, trabalhados, modificados, a fim de que nós possamos atender aos anseios de Deus para a nossa vida. E nesse processo, a nossa natureza, a natureza humana, muitas vezes ela tem que passar por algumas modificações, por algumas transformações, muitas das quais só podem ser operadas pelo próprio Deus. É claro que tem coisas que nós podemos e devemos fazer, mas existem coisas que só Deus pode realizar na nossa vida. Muita coisa, é só Deus quem pode realizar. Então, ser servo não é simplesmente aprender a respeito da fé. Ser servo é mais do que viver coisas novas através da fé com Deus. Ser servo, ele tem uma outra característica, é construir novos valores que vão nortear toda a nossa vida, toda a nossa caminhada neste mundo que nós vivemos, numa preparação
para vivermos toda a eternidade. E por conta disso eu gostaria de ver com vocês nessa noite, e com você que está em casa também, nessa noite linda de domingo, algumas atitudes que são construtoras no caráter do homem, e que podem ser visualizadas a partir desse texto que nós lemos neste momento. Algumas atitudes que são sine qua non. Sine qua non é uma expressão que quer dizer exatamente o seguinte: sem a qual não há possibilidade. Então, elas são sine qua non para que a gente possa servir a Deus de fato, segundo aquilo que Deus deseja, segundo aquilo que Deus planejou para nós. Muito mais do que nós poderíamos oferecer de nós mesmos. Vamos nessa? Todos prontos? Então vamos. A primeira atitude que corrobora para construir o caráter de um servo, e que eu quero destacar nesta noite com base no texto, é que nós precisamos construir uma íntima comunhão com o Senhor. Preste atenção, é necessário que nós possamos construir uma íntima comunhão com o Senhor. Servir a Deus, queridos, é mais do que fazer algumas coisas para Deus. É mais do que trazer um dízimo aqui uma vez por mês. É mais do que trazer um alimento uma vez por semana. É mais do que falar de Deus. É mais do que ler a respeito de Deus. Servir a Deus é viver numa relação intensa e íntima com Deus. Isso é servir a Deus. Na cena que nós acabamos de ler, que está descrita ali nas Escrituras, nós identificamos uma das maneiras pelas quais o caráter de Moisés estava sendo trabalhado. Nós conseguimos ver isso. E essa situação, ela se revela na tenda da revelação. Na construção daquela tenda, naquela tenda em que Moisés entrava para conversar, para se relacionar com Deus. No relato a respeito da tenda, nós vamos encontrar alguns princípios que nos ajudarão a construir, como Moisés construiu, uma íntima comunhão com Deus. Olha que o texto diz que Deus falava com ele como alguém fala com o seu amigo. Era uma comunhão profunda, uma comunhão de intimidade e que Deus espera que todos nós tenhamos. Então eu quero ver a partir desse texto que fala da tenda, algumas coisas que nos vão chamar a atenção e que vão nos nortear, a fim de que nós possamos também construir as nossas tendas. Primeiro, é imperativo construir a tenda. Nós temos que ter uma tenda. Nós temos que construir. E é importante lembrar que a construção dessa tenda não foi uma iniciativa de Moisés. Ela foi um mandato divino. Foi o próprio Deus quem orientou Moisés a construir essa tenda. Nós vemos isso em Êxodos, capítulo 25, no versículo 8. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Deus queria se revelar ao seu povo. Ele desejava literalmente habitar no meio daquele povo. Estar bem próximo a eles. E nesta proximidade estabelecer uma intensa e íntima comunhão com o seu povo. Era o que Deus queria. Não é tremendo imaginar isso? O desejo de Deus, do Deus Todo-Poderoso, de ter comunhão, intimidade conosco. Meros pecadores, como Moisés, que também era um pecador. Não pense que era diferente, não. E então Deus manda construir uma tenda. E era para construir uma tenda que não era para fazer de qualquer maneira, não. É o próprio Deus que havia revelado a Moisés que ele deveria fazer a tenda, quem dá uma orientação a respeito de o que deve ser feito para que essa tenda seja erigida. No versículo 9 de Êxodo capítulo 25, Deus dá a ordem para a construção e ele diz o seguinte: conforme a
tudo que eu te mostrar. É assim que você vai fazer, conforme a tudo que eu te mostrar. Para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. É Deus quem orienta a construção, não apenas da tenda, mas de todos os utensílios do tabernáculo e de tudo aquilo que ali haveria de simbolizar a união do homem com Deus. E quando nós fazemos um estudo mais aprofundado no Velho Testamento, nós vamos ver que todas essas figuras apontam para Cristo Jesus. Cada uma delas, sem exceção. O nosso relacionamento com o Senhor também não pode ser construído de qualquer maneira, não. É Deus quem dá as coordenadas. As coordenadas para a construção da nossa tenda, do nosso relacionamento, do lugar do nosso relacionamento, não pode e não deve ser feito da nossa forma. Deus é quem dá as coordenadas, na maneira que Ele mesmo revela, através da sua palavra, através da sua bendita palavra que vai nos orientar em todos esses aspectos. E segundo a palavra de Deus, nós vemos algumas exigências de Deus para a construção dessa tenda. A primeira, o Senhor exigiu exclusividade. Os bezerros de ouro, ou o bezerro de ouro que foi construído, precisava ser destruído. Êxodos 32:20 diz o seguinte: dirigiu-se à figura do bezerro que o povo havia confeccionado e destruiu no fogo. Em seguida triturou até reduzir a pó miúdo, que espalhou na água, ao qual fez todos os filhos de Israel beberem. Foi destruição sumária, total, das fortes. E aí a gente conhece a história do bezerro de ouro, eu acho que vocês conhecem. Deus leva Moisés e aquele povo ao deserto, e manda então Moisés subir ao Sinai, onde haveriam de ser dadas as leis para Moisés. E quando Moisés sobe, demora um pouquinho, o povo assustado, o povo impaciente, motivado pela sua incredulidade, praticamente força Arão a criar um ídolo que pudesse conduzi-los de volta para o Egito. Eles não tinham nem saído, mas já tinham visto o poder de Deus operando, e mesmo assim já queriam voltar para o Egito. E na sua incredulidade, então, eles juntaram todas as joias que tinham, juntaram o ouro que tinham, e fundiram um bezerro, um ídolo de ouro, para que eles pudessem ver, e vendo assim, pudessem confiar. Edificaram um altar e adoraram aquele bezerro de ouro como se fosse um Deus. Dessa forma, querido, eles trocaram a glória do Deus vivo pela imagem de um ser criado. Já ouviu isso? Está lá em Romanos, né? Trocaram a glória de um Deus vivo pela imagem de um ser criado. Para construir a nossa tenda, preste atenção nisso, para que nós possamos construir a nossa tenda, nós precisamos afastar os ídolos, os bezerros de nossa vida. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 6 diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Nós precisamos abrir o nosso coração, construir a nossa tenda no nosso coração, e termos apenas o Senhor. Temos apenas o Senhor como o nosso alvo, o nosso foco de adoração. São muitos os ídolos que estão na vida das pessoas hoje. Talvez quando eu falo em ídolo, a primeira coisa que te vem à mente é uma imagem de um santo com uma vela acesa. Também é o ídolo, mas não é só isso não. Tem muitas outras coisas, é tudo aquilo que ocupa o lugar central na nossa vida. Não é só imagem de escultura, não.
Não é só quadro de santo, não. É aquilo em torno do qual a nossa vida gira, a quem nós damos o melhor. Esse pode ser o nosso ídolo. Aquele para quem nós damos mais atenção, aquele para quem nós damos mais recursos, a quem nós damos mais do nosso tempo, a quem nós damos mais devoção, a quem nós nos dobramos, a quem nós damos mais atenção do que o próprio Deus. Esse ídolo pode ser dinheiro, esse ídolo pode ser prazer, esse ídolo pode ser um amor qualquer, esse ídolo pode ser uma profissão, esse ídolo pode ser a busca pela beleza, e daí por diante. Será que nós temos algum bezerro na nossa vida para destruir? Será que nós temos algum ídolo na nossa vida que precisa ser arraigado do nosso coração, a fim de que aonde nós erigirmos a nossa tenda, ele não tenha espaço para ser adorado? A segunda coisa, o Senhor pede que nós tenhamos prioridade. Então, quando nós vamos levantar a nossa tenda, o Senhor espera que haja prioridade também. Toda caminhada, presta atenção nisso, isso é interessante. Toda caminhada rumo à terra prometida parava para que eles pudessem edificar a tenda. Êxodos 33, de 7 a 11, diz assim: sempre que o povo de Deus acampava, Moisés costumava armar a sua tenda sagrada, a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus, e quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta de suas barracas, olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda, e da nuvem o Senhor falava com Moisés. O que era mais importante para Moisés era estar a sós com Deus. Para levantar uma tenda, era necessário que houvesse prioridade. Tudo parava. Todos paravam para que pudessem levantar a tenda, porque o mais importante naquele momento era a tenda. Era o relacionamento com Deus, e a tenda aí, ela nos simboliza, ela nos aponta para isso, lugar do relacionamento de intimidade com Deus. O mais importante era a tenda, a prioridade era a palavra de Deus. Quais são as nossas prioridades, irmãos? Será que nós temos separado, reservado um tempo exclusivo de qualidade com Deus? Será que quando nós vamos nos relacionar com Deus, a gente para tudo? Ou fica orando com o WhatsApp ligado? Né? Tem gente que dirige com o WhatsApp ligado. Eu confesso que de vez em quando até atendo o telefone via Bluetooth, né? Mas tem gente que dirige mandando mensagem de WhatsApp. A gente cansa de ver isso. Será que tem alguém que ora com o WhatsApp ligado? Está falando com Deus e está mandando mensagem para o amigo? É possível, né? E ainda vai dizer o seguinte: não, eu faço isso porque Deus, ele sonda o meu coração, Ele já sabe o que eu quero mesmo. Não existe prioridade. Nós precisamos separar um tempo exclusivo para Deus. Precisamos, quando construímos a nossa tenda, separar um tempo de qualidade para a nossa relação com Deus. Um tempo de qualidade é um tempo de exclusividade. Telefone desligado, de preferência num canto da casa onde ninguém vai perturbar, para que você possa ter esse relacionamento. Além da exclusividade, além da prioridade, Deus requer outra coisa também, Ele requer honra. Na construção da tenda, é requerido que haja honra. E o que havia de mais precioso
para a construção daquela tenda foi dedicado a Deus. Os melhores artífices foram separados e escolhidos pelo próprio Deus. A gente lê isso em Êxodo 31, de 1 a 11. Ele escolheu a dedo as pessoas que iriam fazer a sua obra, porque o que ele queria era oferecer o melhor. O que eles tinham de melhor era empregado na construção da sua tenda, porque Deus merece toda a honra. Será que nós estamos dando o nosso melhor para Deus também? Será que nós estamos oferecendo o que nós temos de melhor para Deus? Ou temos feito de qualquer jeito? Exclusividade, prioridade e honra. Mas apesar de tanta exigência, existia uma recompensa, uma grande recompensa. É o que a gente vê em Êxodos 40, de 33 a 34. Assim Moisés acabou a obra, então a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. O Senhor está convocando cada um dos seus servos a construírem a tenda do Senhor na sua própria vida, a fim de que Ele possa manifestar a sua glória, a fim de que Ele possa manifestar o seu poder no nosso coração, na nossa vida. Pois é na tenda que Deus vai moldar o nosso caráter. É nessas conversas exclusivas com Deus, nessas conversas prioritárias com Deus, nessas conversas em que nós damos honra ao Senhor, que Ele vai moldar o nosso caráter. Aquela tenda não existe mais. Aquela tenda deixou de existir. Ela é sombra do que haveria de vir. Hoje, a tenda não tem que ser construída no deserto, mas no nosso próprio coração. A Bíblia nos ensina que Jesus quer habitar em nossa alma. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A presença de Deus na pessoa de Cristo é uma realidade. E em Efésios 3,17, que Cristo habite por meio da fé em nossos corações. É o lugar da habitação de Cristo, é no nosso coração. Precisamos construir uma tenda no nosso coração. Precisamos que haja esse espaço na nossa vida para intimidade com Deus, para comunhão com Deus, de maneira especial, de maneira prioritária, de maneira exclusiva, dando a Ele toda a honra que Ele busca. E Ele mesmo tem nos convidado a estabelecer essa relação. Apocalipse 3:20, tão conhecido de todos nós. Eis que estou à porta e bato. Tem gente que acha que esse texto é falado para quem não é crente. Esse texto é para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Na tenda do nosso coração, aonde há intimidade, com exclusividade, com prioridade, com honra. E a partir daí então experimentar na sua presença e desfrutar a sua glória. E viver os seus milagres, esse tempo gostoso. Mas infelizmente ainda existe muita resistência por parte de muitos. Muitos ainda não querem dar prioridade às coisas de Deus. Em muitos corações não há exclusividade, não há tempo para honra a Deus. Porque muitos querem amá-lo do seu próprio jeito, e não se submetem aos ensinos da palavra de Deus. Você já deve ter ouvido alguém falar isso. Eu amo a Deus do meu jeito. Não preciso de outra orientação não, do meu jeito está bom. Mas não é assim que funciona. Alguns não entendem que Ele quer exclusividade. Quantas pessoas, lugares, quantas situações
tomam a nossa atenção de Deus, nós perdemos a nossa atenção, porque não há exclusividade, outros não têm prioridade. Existem coisas mais importantes do que ir na igreja. Vou fazer o que na igreja? A igreja sou eu posso cultuar em casa, eu fico em casa, vou fazer o que na igreja? Perder meu tempo com essas coisas? Será que na nossa vida tem coisa mais importante do que adorar a Deus? Tem muitos que não conseguem parar sua jornada louca, sua caminhada, para estar um tempo a sós com Deus. Já acorda 1000 por hora, vai dormir a 2000 por hora, já sonhando com os 1000 por hora no dia seguinte. Não tem tempo. Não tem tempo para ser exclusivo a Deus, não tem tempo para honrar a Deus. Quando a gente olha alguns líderes espirituais de outras religiões, alguns grupos espirituais, a gente fica até assustado. Os muçulmanos, eles param aonde estiverem 5 vezes por dia para orar. E com todo o ritual, não é orar igual o nosso não, né? Que a nossa oração às vezes é assim, para orar, e eu sei que é assim, né, de fato. Eu não preciso nem, aonde eu estiver andando, parado, sentado, de qualquer jeito eu oro e tal, e às vezes você está orando, ninguém nem sabe que você está orando. O muçulmano não, você sabe que ele está orando, porque ele vai parar, ele vai virar de frente para a Meca, vai colocar o seu tapetinho no chão e vai orar ali. 5 vezes por dia o verdadeiro muçulmano faz isso. Os budistas, eles meditam regularmente, é natural para ele meditar. Aliás, muitos deixam de viver a sua vida social e profissional para se dedicar exclusivamente à meditação. Os nossos amigos católicos, eles rezam e muito. Rezam muito. São seus terços, seus rosários, suas novenas. Ficam um tempão, às vezes, orando ou rezando. Isso, claro, os católicos comprometidos. E quanto a nós, irmãos? Quanto tempo por dia nós oramos? Quanto tempo por dia nós meditamos? Qual tem sido a nossa rotina? Quanto tempo por dia nós gastamos com Jesus Cristo, ao qual nós proclamamos como Senhor absoluto de nossa vida? Será que já não está na hora de nós construirmos um tabernáculo definitivo no nosso coração, para termos mais tempo, e tempo de qualidade com Deus? Será que já não chegou essa hora? Ezequiel 36, 26 diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Será que já não está na hora da gente aceitar essa proposta de Deus? Será que nos falta coragem para poder assumir? Você sabia que tem gente que não é cristão por falta de coragem? Sabia disso? Nunca aconteceu de você convidar alguém para vir para a igreja e ele diz assim: eu não estou preparado. Isso é falta de coragem. Não está preparado porque ele não tem coragem de encarar o que tem pela frente. O certo, irmãos, é que muitos casos, na maioria das vezes, nós não oferecemos o melhor que nós temos para Deus. Nós oferecemos o que nós temos de melhor para nós mesmos. E isso é um desastre. Com isso nós perdemos a melhor parte. E muitos, por causa disso, não desfrutam da glória, não desfrutam da comunhão profunda com Deus, da intimidade espiritual. Não veem os milagres do Senhor. O que tem impedido você de construir sua tenda? Pense nisso. Segundo lugar, nós queremos aprender que a tenda, ela precisa estar fora do arraial. Olha que coisa interessante, versículo 7, diz assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, e chamou-lhe a tenda de revelação. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da revelação, que estava fora do arraial.
Esse é um fato interessante que nós precisamos observar no exemplo citado, quando nós pensamos em construir a nossa tenda. Ela tem que ser construída fora do arraial, longe da confusão, longe da correria. Ela tem que ficar afastada. O texto chega a enfatizar isso dizendo o seguinte: bem longe do arraial. Ela precisa ser solitária, mas é claro que de fato ela não é solitária, porque é naquele lugar que nós nos encontramos com Deus. Mas ela precisa estar bem longe dos problemas, ela precisa estar longe das correrias. Nós precisamos desfrutar da presença de Deus com tranquilidade no nosso coração, com paz no nosso coração. E só conseguiremos fazer isso se nós deixarmos de fora, se nós deixarmos de lado os problemas e a loucura dessa vida. É por isso que ela tem que estar fora do arraial. Moisés não queria ser interrompido na sua relação com Deus. Ele queria tranquilidade. E mesmo que nós já tenhamos erguido uma tenda em nossos corações, nós descobriremos que se ela estiver muito perto do arraial, a nossa relação com Deus será prejudicada. Lá, na tenda, é que nós buscamos ao Senhor de todo o coração. E o coração precisa estar focado em Deus. Jeremias 29, 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando colocarmos o nosso coração nisso. Quando estivermos nessa tenda construída no nosso coração. A tenda representa aí a fome, a sede de Deus, de cada um dos servos de Deus, em se relacionar com o seu Senhor. E querer estar com Ele em profunda, mais profunda e intensa comunhão o tempo todo. Todos os avivamentos que a igreja viveu, em todas as experiências, foram a redescoberta das possibilidades de se entrar na tenda do Senhor, de encontrar novamente a sua glória. E é nessa intimidade, nessa tenda, longe dos problemas, longe das loucuras, longe das gritarias, fora do arraial, que o nosso caráter vai ser forjado dia após dia. Longe das correrias desse dia, na intimidade com Deus. Eu vou perguntar para você, e você não precisa responder para mim, responda para si mesmo. Você está satisfeito com o nível de intimidade que você tem com Deus? A pergunta é difícil de responder. Você está satisfeito com o nível de intimidade que você tem com Deus? Será que a sua vida, será que a nossa vida não anda muito medíocre em termos da glória de Deus? Será que nós temos vivido essa experiência de vivenciar, de ver a glória de Deus sobre nós? Será que não chegou um tempo de nós sairmos da correria, de nós nos afastarmos do arraial, de nós deixarmos um pouquinho os problemas de lado, convictos de que Deus é quem cuida da nossa vida, e entrarmos na tenda sozinho com Deus, e deixar Deus falar aos nossos ouvidos, e falar com Deus do fundo da nossa alma? Será que já não está na hora de nós marcarmos encontros a sós com Deus, longe de tudo e de todos? Quantos tesouros da graça de Deus estão sendo pisados por causa do nosso desinteresse, pela nossa mediocridade espiritual, pela nossa falta de prioridade, pela nossa falta de exclusividade, porque não damos honra a Deus. Pense nisso, querido. E por último, aprendemos do texto. Nós aprendemos primeiro
que precisamos construir nossas tendas. Aprendemos que a tenda tem que ser construída longe da muvuca, longe do arraial. E por último nós vamos aprender que é na tenda que as coisas acontecem. Preste atenção. É na tenda que as coisas acontecem. Olha os versículos 10 e 11. Assim via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda. E todo o povo, levantando-se, adorava cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer um que fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial. Depois dessa relação, ele voltava para o arraial. E o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. É na tenda, queridos, que as coisas acontecem. Tem gente querendo ver milagre, mas não tem uma tenda de relacionamento com o Senhor. Tem gente que quer ver a glória de Deus, mas não tem isso. Vive de qualquer maneira e quer ver. Às vezes imaginamos que ser servo de Deus é fazer muita coisa. Ah, eu sou servo de Deus, eu faço tudo o que me mandam fazer. É o ativismo. Às vezes é a questão de muitas programações, a correria do domingo, do sábado, para a gente poder preparar o culto para o domingo, e a correria do domingo, eu tenho que botar o nome na lista, eu tenho que correr para a igreja, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. É aquela coisa de um trabalhador que nunca vê o seu trabalho findado. Todavia, esse texto nos ensina que é na tenda que as melhores e mais excelentes coisas espirituais aconteciam na vida de um servo. Longe do arraial, na solidão, mas juntos com Deus. Ali nós somos forjados de fato. E depois de sermos forjados, somente depois de sermos forjados, é que as nossas ações tomam forma do lado de fora. Quando eu volto para o arraial, quando eu volto para o meu dia a dia, é lá na tenda, na intimidade com Deus, que elas acontecem no mundo espiritual. E o poder de Deus, então, é quem as trará à realidade. Mas nós precisamos estabelecer essa relação de intimidade com Deus na tenda. É na tenda que a nuvem do Senhor desce, queridos. A glória e o poder de Deus são manifestados na tenda. É na tenda que Deus falava face a face com Moisés, como alguém que falava com o seu próprio amigo. É ali que Deus se revela. É ali que Deus aconselha, é ali que Deus repreende, é ali que Deus molda o seu servo, na tenda. E quando nós entramos na tenda, é que as pessoas percebem a manifestação de Deus na nossa vida. Exatamente o que acontecia com Moisés. Diz o texto lá assim: via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda. Não é o nosso muito falar, não é o nosso muito fazer, não é aquela coisa de vamos agitar a galera, não é isso não. Não é nada disso. É o nosso encontro com Deus na tenda. Nessa intimidade é que nós somos motivados. E quando motivados, nós motivamos outras pessoas também. E é na porta da tenda que muitas vezes as pessoas são discipuladas. Olha o exemplo de Josué. E o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Ele queria essa relação constante. Ele queria viver, é aquele crente supra-sumo mesmo, aquele crente espiritual que quer viver todas as experiências. E ele tinha o bom testemunho de Moisés. Todo aquele povo tinha o bom testemunho de Moisés. A intimidade do seu líder na tenda
da revelação era manifestada, e ele queria a mesma bênção para a sua vida, assim como Eliseu buscou em determinado momento da história a bênção de Elias. Assim também tem que ser conosco. Você que é pai, você que será pai, o seu filho precisa conhecer o poder de Deus, sim, mas muito mais através da sua vida na porta da tenda do que ouvindo numa classe de escola dominical ou num domingo à noite numa mensagem de um pastor. Muito mais vendo a coluna de nuvens baixando perto de você, do que aprendendo doutrinas e costumes da nossa fé. Você entende isso? Assim também é com os cônjuges, com os familiares, com os colegas do trabalho, com os vizinhos, com os colegas de escola. Todos vão querer viver a glória de Deus. Quando eles virem a glória de Deus se manifestar na sua vida, na minha vida, nós que somos servos. Quando eles virem a coluna, a nuvem de coluna, como é chamada, na porta de nossa tenda, na frente de nossa vida, a nossa tenda é aqui, a coluna está aqui, é a nossa vida, uma vida íntegra, uma vida de caráter cristão, uma vida forjada por Deus. Todos desejarão ter essa mesma relação com Deus, todos, e é isso que Deus espera. Josué queria ser igual a Moisés, e o bom testemunho de Moisés ajudou a forjar a vida de Josué. E ele acabou se tornando o grande substituto do líder. Glória a Deus. Eu acho que ele alcançou muito mais do que ele imaginava. Ele conseguiu se tornar o grande substituto de Moisés depois da sua morte. Agora, se as coisas não têm acontecido com você, muito provavelmente você ainda precisa construir a tenda no seu coração. Pode ter certeza disso. Ou então é possível que você mesmo esteja ausente dessa tenda há muito tempo. E creia no que eu vou dizer agora para vocês. Preste atenção nisso, isso é importante. Da mesma forma que as pessoas viam a nuvem de coluna na porta da tenda, que demonstrava a presença de Deus na vida de Moisés, as pessoas também perceberão a ausência dessa nuvem na vida daqueles que são vazios espiritualmente, na vida daqueles que não têm uma relação profunda com Deus. E isso será um mau testemunho. Isso será um mau testemunho que poderá trazer resultados ruins, até mesmo para a sua vida. Será que não é hora de gastar um pouco de tempo para construir a sua tenda? Isso não é de um dia para o outro, não, irmão. Eu sei disso. Mas quando você constrói a tenda, Deus se faz presente na sua vida. E é ali que as coisas vão acontecer. Não perca a chance disso. Um caráter de servo, então, encerrando, só se constrói quando temos a coragem de edificar. Edificar uma tenda para Deus nos nossos corações. E essa tenda, ela precisa ficar fora do arraial, pois só podemos entrar nela quando buscamos ao Senhor com todo o nosso coração, com exclusividade. Mas é lá, dentro da tenda, que os milagres acontecem. No mundo espiritual, são criadas coisas que nós vamos precisar manifestar no mundo real. E o meu convite para você nessa noite, meu convite para você que está nos ouvindo, nos vendo por aí, é que você dê valor à construção da tenda do Senhor no seu coração, ou que você volte a habitar essa tenda se ela foi esquecida no decorrer do tempo. Existe uma frase que eu abomino. Vocês já devem ter ouvido o primeiro amor, né? Ah, o primeiro amor, quando a pessoa se decide, ela fica só o óleo,
Os pentecostais vão dizer assim, né? Só o azeite é o primeiro amor, mas depois o tempo passa, a pessoa vai esfriando. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem esse negócio de primeiro amor, não. O amor tem que ser vivo o tempo todo. O mesmo amor que você teve quando você se encontrou com Cristo, no começo da sua caminhada cristã, ele tem que ser manifestado agora, e isso só vai acontecer se você construir uma tenda no seu coração. E o seu encontro com Deus tem que ser melhor do que qualquer outra coisa que você for fazer durante a semana. Nada pode ser mais importante do que isso. Cabeça, você pode fazer isso em casa também. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Ó Deus, nós estamos aqui agora olhando para o nosso coração, para ver se podemos visualizar essa tenda, que se não está, deveria ter sido construída desde o começo da nossa caminhada contigo. Uma tenda onde nós possamos nos relacionar na intimidade contigo, com exclusividade, com honra, fora do arraial, fora de tudo, longe de tudo, exclusivamente para ti, um tempo de qualidade contigo, de oração, de meditação, de adoração. Estamos olhando para o nosso coração e cada um de nós aqui sabe exatamente como anda essa tenda. Se ela está estendida, se ela está recolhida, se nós a frequentamos ou não, o Senhor sabe e cada um de nós sabemos também. Então que essa mensagem de hoje, tão simples, possa nos levar não somente a uma reflexão, mas possa nos levar a uma ação segura, de reconstrução se necessário, ou de restauração se necessário, para que a nossa tenda esteja erigida, e nós tenhamos com o Senhor toda a honra que o Senhor merece, que nós possamos dar ao Senhor toda a glória que lhe pertence, e que nós possamos também manifestar o louvor através da nossa vida. Glória, glória. De novo. Glória, glória. Mais uma vez. Glória, glória, Senhor. Glória. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, hoje e sempre. Amém. Vão em paz. E nós queremos agradecer o irmão Alessandro Nunes, Gilson Henrique, Daniel Almeida. Os 3 se inscreveram durante o culto no nosso canal. Deus abençoe vocês. E você que está aqui ou que está em casa que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. E que todos tenhamos uma semana cheia de paz e muito abençoada. E os irmãos orem, porque amanhã às 9 horas eu estou retomando o culto lá na 44ª Companhia da Polícia Militar. Nesse momento eu não posso levar ninguém comigo, só pode ir alguém, uma pessoa para o violão. Eu vou ver depois se eu posso contar com quem eu posso contar. E nós vamos voltar a retornar esses cultos que vão ser bênção na vida daqueles pessoais, daqueles policiais, ok? Deus abençoe a todos, vão na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.